Agora é uma história que chamou a atenção de todo mundo. Gente, parece novela. Uma história cheia de reviravoltas. São Roque, interior de São Paulo, um casal super apaixonado. Escuta isso, Paulo e Michele. Os dois têm 34 anos. Desde a infância, ficavam se olhando, tinham aquele namorinho, beijinho daqui, beijinho de lá. Só que eles eram muito novos, brigaram, se separaram, cada um foi para um destino, até que lá na frente a vida fez uma curva e eles se encontraram mais uma vez. Acabaram se casando, 2 filhos, um matrimônio que nas redes sociais era praticamente perfeito, com uma história linda para ser contada. O problema é que num determinado dia o Paulo, mecânico de trens da CPTM, saía para o trabalho e ele acaba sendo assassinado. A polícia descobre que a mochila dele e o celular foram levados. No começo, existia a hipótese de latrocínio e os investigadores trabalhavam forte desde as primeiras horas após o assassinato. Olha o que acontece. No dia do velório, a polícia não estava lá, mas a informação chega na delegacia. Alguém liga. Por favor, será que dá para investigar a Michele? Mas por quê? Ela não chorou durante o velório. E ela também não demonstrava, assim, tristeza. Muito pelo contrário, quem conhece a Michele via alegria no olhar dela. Existe disso, né? Você consegue perceber quando você tem muita intimidade com alguém, se a pessoa está feliz, está nervosa, está preocupada apenas no olhar. Ela não sorria com a boca, mas o olhar dela tinha um brilho diferente, como se ela estivesse no auge de alguma coisa. A polícia começa essa investigação e 11 meses depois, pasmem vocês, 11 meses depois da morte de Paulo, o caso sofre essa grande reviravolta. Michele, a viúva, acaba presa e, de acordo com os investigadores, ela é uma forte suspeita. De acordo com o delegado e quem investigou o caso, ela tinha um amante por 2 anos. Ela trabalhou para arquitetar a morte do marido. Um detalhe que chama mais atenção, Lombardi, e você que está em casa, é que ele tinha um seguro de vida. Neste seguro tinha uma cláusula que a polícia também investigou e ali dizia: o seguro é de R$250 mil, porém, se por um acaso o Paulo for morto, a caminho do trabalho, o valor do seguro acaba dobrando. Então ele foi para R$500 mil. Seriam coincidências? Ou a polícia está certa quando afirma que Michele, junto com o amante dela, realmente planejou a morte de Paulo? Vamos ver? Uma predadora silenciosa que atrai o macho e o envolve numa teia para o acasalamento. Mas depois dá o bote e mata o parceiro. A aranha viúva negra inspirou uma operação da Polícia Civil em São Paulo. O alvo da investigação é uma mulher que teve o marido assassinado. Depois de quase 1 ano de investigações, a polícia acredita que ela participou do crime e por isso a operação recebeu o nome de Viúva Negra. Jovem, bonita e vaidosa, Michele Aparecida Nunes, de 34 anos, era casada com o mecânico de trens Paulo Eduardo Miranda Minuti, de 34 anos. O casal vivia na cidade de São Roque, no interior de São Paulo. Os dois se conheceram ainda na infância, mas só se reencontraram mais de 10 anos depois, e logo veio o casamento. Dessa união, Michele e Paulo tiveram 2 filhos. A vida pacata em uma cidade afastada da agitação do centro urbano foi abalada. Paulo foi brutalmente assassinado durante um assalto, quando estava a caminho do trabalho. Paulo foi atingido por 3 tiros, teve o celular e a mochila levados. A família da vítima sempre suspeitou que havia algo de estranho com o crime e com a forma com que Michele lidou com o luto. Essa parente, que preferiu não mostrar o rosto, disse que a viúva sempre se mostrou fria, mesmo no velório do marido. Ao meu ver, não demonstrou nenhum sentimento de tristeza. A desconfiança chamou a atenção da polícia, que deu início a uma investigação. O ponto de partida foi a circunstância em que o crime aconteceu. Ouvindo parentes e amigos da vítima, os policiais descobriram que o local onde Paulo foi morto era uma área muito conhecida por ele. Era o caminho que ele usava todos os dias para ir ao serviço. De fato, havia algo de muito estranho nesse crime.
Os investigadores se debruçaram durante 11 meses nessa apuração. Buscaram provas, depoimentos e, pouco a pouco, os fios dessa teia começaram a se desembaraçar. E os agentes conseguiram, então, desvendar essa trama. Paulo não foi vítima de um latrocínio, o roubo seguido de morte. Na verdade, ele foi alvo de um crime encomendado. Segundo a Polícia Civil, a mandante desse crime foi a esposa dele, Michele. E o motivo? Um seguro de vida feito por Paulo, no valor de R$500 mil. Para a polícia, Michele não agiu sozinha. Contou com a ajuda do amante, Diego Fernandes dos Santos, de 39 anos. Os dois tinham o objetivo de ficarem juntos e também ficar com o valor do seguro do Paulo. Passaram a planejar a morte do Paulo. Isso perdurou por 2 anos. As investigações apontaram que juntos eles contrataram 3 pessoas para executar o crime. A polícia não divulgou o valor pago aos atiradores, que ainda não foram presos. O seguro de vida, ele estipula um determinado valor. Porém, se o Paulo fosse morto no trajeto do trabalho, esse valor triplicaria, beirando R$1 milhão. Então eles passaram essa informação para os executores. Um deles o abordou, efetuou um disparo. Assim que verificou que o Paulo estava já sem vida, retirou alguns objetos que estavam em posse do Paulo, relógio, aliança, fazendo assim, até para atrapalhar a investigação, para que pensássemos que seria um roubo, ou um latrocínio. Pelo que a gente imagina ali da dinâmica, foi realmente sem chance de defesa, foi com crueldade. Ele não merecia o que fizeram com ele. Acho que ninguém merece, mas o que fizeram com ele de uma forma muito, muito fria, muito bruta. Michele e Diego tiveram as prisões decretadas pela Justiça. Polícia! Polícia! A viúva foi presa em casa por policiais civis nas primeiras horas da manhã. Michele foi levada para a delegacia e o caso foi registrado como homicídio triplamente qualificado, já que a vítima foi morta de forma cruel, sem chance de defesa e por motivo banal. Diego, o amante, também está à disposição da Justiça. É prematuro ainda dizer qualquer coisa, O fato de eu ter mencionado aqui que é homicídio triplamente qualificado, não quer dizer que eles cometeram esse tipo de crime. É a investigação que busca, talvez, esse enquadramento penal. Michele e Diego vão passar por audiência de custódia. Ela vai ser transferida para a penitenciária feminina de Votorantim, no interior de São Paulo, e Diego para a detenção de Capão Bonito, também no interior do estado. Mesmo depois desse importante passo na investigação, a família da vítima ainda não se deu por satisfeita. Então não me trouxe alívio, não acho que a justiça tenha sido feita, embora a polícia fez o seu trabalho, mas a minha sensação é de revolta. Porque ele não volta, ele não vai voltar. Eu acho que foi tirado aí pelo menos uns 30 anos da vida dele. E eu acho que nada assim que aconteça vai me trazer um conforto. Se todas as denúncias forem confirmadas, imagine você a crueldade dessa mulher. Ela não apenas tira a vida do homem que ela um dia chamou de seu, que ela prometeu fidelidade, mas ela também arranca dos filhos dela a possibilidade das crianças viverem com o pai. E vou dizer uma coisa aqui muito importante. Nós conversamos com vizinhos, com familiares, e todos disseram que ele era um grande pai. O relacionamento dos dois já tinha dado uma esfriada, mas ele era um grande pai. Como é que essa mulher, para viver com outro homem, para ganhar um dinheiro, arranca dos filhos que ela diz que ela ama a oportunidade de viverem com os pais? Será que ela realmente ama os filhos como ela fala? Se essas denúncias forem confirmadas. Nós vamos ficar até o final nessa história, tá?